Sabe aquela sensação de não saber que rumo tomar na vida? De olhar pra frente e não enxergar caminho nenhum? De sentir que todo mundo tá andando e você tá parado no mesmo lugar? E o pior é que isso não é sobre carreira. Pode ser sobre qualquer aspecto da vida. Tem gente que não sabe o que escolher. Gente que começa uma faculdade, larga, começa outra, perde a motivação, trava de novo. Pessoas que vivem com medo de escolher errado e acabar destruindo o próprio futuro. Pessoas que sentem que já deveriam estar em outro lugar na vida, mas não sabem nem por onde começar. Existe também aquela sensação constante de estar atrasado, como se tivesse um relógio correndo contra você o tempo todo. Você abre a internet e vê gente mais nova já com sucesso, com dinheiro, com estabilidade, família formada, e começa a se perguntar o que tem de errado com você. Só que existe algo que ninguém te conta sobre isso. Cada pessoa tem seu próprio tempo. Você não pode se comparar com quem é mais novo e já fez faculdade ou já está trabalhando, porque a realidade de cada indivíduo é única. Cada vida tem circunstâncias diferentes, tem histórias diferentes e tem desafios diferentes. Você é um ser humano único com suas próprias qualidades, suas próprias experiências e seu próprio ritmo. Se comparar com outra pessoa simplesmente não faz sentido. O seu caminho não precisa ser igual ao de ninguém e é justamente isso que te torna único. As coisas acontecem no seu tempo e da sua maneira. Não se cobre tanto. Faça o melhor com o que você tem agora, porque tudo que você está vivendo hoje vai servir como alicerce. São essas experiências que constroem quem você é. Mas entender isso não resolve tudo de uma vez. Na prática, muita gente ainda se sente perdida e sem saber como agir. Muita gente sente que os dias não passam e é como se tudo tivesse parado. E começa a viver sem conseguir planejar o próprio futuro. Não porque não quer, mas porque não consegue enxergar nada com clareza. Tudo parece incerto e qualquer decisão ou escolha parece arriscada demais ou definitiva demais. E enquanto isso, a pessoa continua adiando decisões, continua esperando sentir alguma certeza que nunca chega. Não é preguiça. Muitas vezes é paralisia, é medo, é confusão e falta de direção. E quanto mais o tempo passa, mais pesado fica. Porque começa a surgir a culpa, a vergonha, a comparação e aquela sensação que você já deveria ser um adulto resolvido, mas ainda se sente perdido como um adolescente tentando entender o mundo. O que pouca gente fala é que isso virou algo comum. Nunca existiu tanta gente sem rumo, nunca existiu tanta dúvida sobre o próprio futuro e nunca existiu tanta dificuldade de tomar decisões básicas sobre a própria vida. A gente cresceu ouvindo que podia ser qualquer coisa, que tinha infinitas possibilidades e que bastava escolher o que ama que tudo daria certo. Parece bonito, mas na prática isso colocou um peso enorme nas pessoas. Porque quando tudo isso é possível, qualquer escolha parece perigosa. E quando existem caminhos demais, escolher um parece abrir mão de todos os outros. E isso gera ansiedade constante. A pessoa não quer só trabalhar, ela quer escolher a carreira perfeita, ela não quer só viver, ela quer viver do jeito ideal, não quer só um caminho bom, ela quer um caminho certo, definitivo e sem erro. E essa pressão silenciosa vai travando tudo. Ao mesmo tempo, vivemos numa cultura que estimula conforto imediato. Tudo é rápido, fácil, instantâneo. O prazer é rápido, a recompensa é rápida, a distração é constante. Só que construir uma vida exige tempo, esforço, desconforto e paciência. E quase ninguém foi preparado para lidar com isso. E o resultado é uma geração inteira cansada, ansiosa e sem direção. Pessoas que querem uma vida melhor, mas não sabem nem por onde começar. Pessoas que querem ser felizes, mas não sabem nem o que significa de verdade. E se você se sente assim, não significa que você é fraco, incapaz ou menos que os outros. Significa que você está vivendo um conflito que muita gente está vivendo hoje. A questão é entender por que isso acontece e por que tanta gente continua presa nessa sensação por anos. Porque existe um erro muito profundo na forma como a gente está tentando encontrar sentido na vida.
O que mantém tanta gente presa não é falta de capacidade, é a forma como enxergam a própria vida. Muita gente acredita que precisa ter certeza antes de agir. Primeiro descobrir o propósito, a profissão certa, o caminho certo e só depois começar. Só que a vida não entrega esse tipo de resposta. A direção surge na prática, e quem espera clareza total nunca constrói nada. E isso cria um medo enorme de errar. A pessoa trata cada decisão como definitiva, evita escolher, troca de caminho o tempo todo ou simplesmente não decide. Tudo isso para tentar evitar erro e ela acaba paralisada. Também existe uma ideia distorcida sobre propósito. As pessoas esperam sentir paixão antes de se comprometer, mas significado nasce do esforço e da constância, e sem permanência nada ganha valor. O excesso de opções piora tudo. Com tantas possibilidades, a pessoa sempre acha que existe algo melhor e nunca se compromete com o que tem. Só que escolher exige abrir mão de outras coisas, e sem aceitar isso, a vida não anda. Muitos também vivem guiados pelo próprio humor. Esperam vontade para agir, motivação para ter disciplina e segurança para assumir responsabilidade. Mas sentimento é instável, e quando ele manda, nada se sustenta. E enquanto isso, o conforto prende. Evitar esforço e adiar decisões parece fácil, mas impede crescimento. No fundo, existe uma inversão. As pessoas acham que precisam estar felizes para organizar a vida, quando na verdade a satisfação surge do progresso e da responsabilidade. E é por isso que tanta gente permanece no mesmo lugar por anos. Não por falta de potencial, mas porque espera condições perfeitas. Quem quer sair disso precisa parar de buscar o caminho ideal e começar a agir mesmo sem ter todas as respostas. Se você quer direção na vida, você precisa abandonar a ideia de que existe um caminho perfeito esperando por você. Não existe profissão perfeita nem decisão sem risco. Quem espera segurança total passa a vida parado. A vida começa a andar quando você para de procurar o rumo ideal e começa a construir um rumo possível. Isso significa escolher algo e sustentar a escolha, mesmo quando fica difícil ou perde a graça, porque quase tudo que vale a pena começa confuso e exige tempo. Propósito não aparece no começo. Ele nasce quando você permanece, melhora, se torna útil e vê progresso. O sentimento vem depois do esforço. Também é preciso assumir responsabilidade pela própria vida. Parar de esperar motivação, parar de fugir do esforço e parar de viver só no conforto. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não existe vontade, porque a liberdade que todo mundo deseja nasce exatamente dessa postura. A vida adulta também exige aceitar a renúncia. Toda escolha fecha portas. Quem tenta manter todas abertas não constrói nada. O compromisso não prende, ele dá direção. E felicidade não é animação constante. É sentir que a vida está andando, que existe progresso e que você está construindo algo seu. No fim, o rumo da vida não aparece como uma revelação. Ele é formado pelas decisões que você sustenta e pela pessoa que você escolhe se tornar. Você não encontra seu caminho, você constrói. E a vida começa a ter sentido quando você assume responsabilidade por ela. E se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual parte mais falou com você. Eu quero saber muito a sua opinião. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Compartilha com alguém que esteja passando por isso e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se o botão de hype estiver disponível para você, clica nele para fortalecer ainda mais o canal. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.